Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Austrália Não, seu podcast em língua portuguesa sobre o poderoso futebol australiano, esse poderoso futebol australiano que a gente ama tanto aqui na terra dos cangurus. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Você que está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou Eduardo Vieira, você está vendo essas carinhas bonitas aí, você que está no YouTube, está vendo essas carinhas bonitas aqui ao redor, Vitor Souza, Diego Diegues e o nosso convidado de honra. Hoje o podcast, né, hoje em dia não permite mais a gente fazer suspense, né? Porque você já viu a capa, você já sabe quem é que vai estar participando. Daniel Penha, meia do Newcastle Jets, está conosco hoje, é nosso convidado, vai participar com a gente, vamos bater um papo muito legal sobre tudo que vem acontecendo e tudo que não vem acontecendo na A-League, porque mais vem não acontecendo do que acontecendo por causa da Covid, infelizmente. Mas a gente vai passar por tudo isso, daqui a pouco a bola tá rolando de novo, daqui a pouco tá tudo acontecendo normalmente, o Daniel vai estar em campo, a gente vai estar cornetando do lado de fora também, e tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Mas vamos começar então, vamos rolar a bola. Eu vou dar as boas-vindas primeiro ao nosso convidado, tá bom, rapaziada? Vamos fazer as honras da casa, né? Claro. Daniel Penha, cara, muito obrigado por aceitar nosso convite, um prazer ter você aqui, parabéns já pelo início de temporada que você vem tendo aqui, eu sei que, imagino que deve ser muito difícil mudar de país, é outra língua, outra cultura, não vou falar tanto da alimentação, porque a Austrália é um país multicultural, você encontra de tudo aqui, mas você dirige do lado contrário, enfim, é tudo difícil, é outra vida, é um fuso horário totalmente diferente do Brasil, você chegando, parece que não sentiu o peso, não sentiu a pressão, tá jogando muito bem. E, mais uma vez, agradeço demais o convite. Agradeço demais você ter aceito o convite. E seja bem-vindo aqui ao nosso Australianão. Muito obrigado. Eu que sou grato pelo convite, por você estar me dando essa oportunidade de estar aqui. E para que todos possam me conhecer mais ainda, possam conhecer mais o Daniel, possam conhecer mais o lado pessoal dele, a não ser o que vê dentro de campo, né? Mas é exatamente isso que você falou, é um pouco diferente, claro, fuso horário, mas graças a Deus, eu com minha esposa, a gente conseguiu se adaptar bem. Foi muito diferente, claro, é uma coisa muito, muito, muito diferente para mim, porque eu nunca tinha parado para estudar, nunca tinha parado para aprender um pouco do inglês. Foi diferente, mas um pouco difícil, como todas as coisas são difíceis, mas se fosse fácil também, não valeria tanto a pena. Às vezes, as coisas que é mais difícil, você batalha mais, você luta mais. E graças a Deus, com todas as ajudas aqui, pessoal muito, muito bem receptivo, estou conseguindo me dar bem com todos e conseguindo dar um start inicial muito bom aí para a minha temporada. Quando minha mãe, meu pai me perguntam, e aí o inglês tá se virando bem e tal, eu falo, já não passo fome nem sede. Eu posso pedir água e é o mais importante. Você já tá tranquilo também, já tá se virando bem. Já tô tranquilo. No início não conseguia nem numa cafeteria pedir um café, hoje já consigo, normal. Já não tenho mais medo, vou, meto a cara e tá tranquilo. Boa, muito bem. Um cara que fala muito bem inglês, que o inglês dele é 100% assim, fluente, é quase original, australiano, se chama Diego Diegues, e é o cara do Australian Open, o cara da quadra de tênis, está cobrindo o Australian Open também, está nos dando a honra mais uma vez. Diegão, seja bem-vindo ao nosso Australianão. Abraço, Edu, Vitor, Daniel, muito obrigado por estar participando desse nosso hobby aqui, porque na verdade é muito legal a gente conseguir se reunir uma vez a cada uma vez por mês aí, 2 vezes por mês, né, reunir um pessoal aqui, falar um pouco de futebol, acho que é muito legal também para mostrar ao pessoal do Brasil que tem brasileiros jogando aqui, mostrar um pouco disso para eles. Então, obrigado aí pelo convite, pela participação que está aqui com a gente. E eu vou fazer uma perguntinha aqui para começar. Aí depois a gente passa a bola pro Vitor. Eu pensei que fosse falar o Vitor, né, do inglês bonito. Então, tô honrado aí, se for como o inglês é bom. Um dia a gente chega no seu nível. Não, o Vitor é inglês Joel Santana. O Vitor é aquele travado. Na verdade, eu queria fazer um gancho da Copa São Paulo, né, que começou nas 3 dias atrás, e o Daniel, se pudesse falar por qual time que você for revelado e qual o time jogou a Copinha pela primeira vez, se você jogou, né, só para fazer um gancho com a Copinha. Cara, por incrível que pareça, eu nunca joguei uma Copa São Paulo.
todas da primeira oportunidade que eu ia ter, que foi pelo Atlético, que ia ser pelo Atlético Mineiro. No meu primeiro ano de Copinha, que é o primeiro ano de Sub-20, eu acabei assinando o contrato, chegando um pouco tarde no Atlético Mineiro na época. Eu cheguei em 2015 para a Copinha de 2016. E a Copinha ela requer que você assine, tenha um contrato assinado 3 ou 4 meses antes, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu assinei 10 dias depois, assinei meu primeiro contrato 10 dias depois que foi feita a inscrição para a Copinha, e acabei não conseguindo. Na minha segunda, eu ia para a Copa São Paulo, só que o profissional acabou precisando para participar da Florida Cup, na época, em 2017, e eu acabei indo para a Florida Cup. E 2017 creio que foi um dos meus melhores anos assim na base. E 2018 eu estava entre uma das revelações assim da Copinha e acabei me lesionando no final de 2017, dia 30, para ser exato, dia 30 de 12 de 2017. A gente fez um último treino amistoso para se representar no dia 1º, para poder viajar e jogar no dia 2. Acabei me lesionando e fiquei de fora da terceira. Mas fui muito grato, sempre muito grato, certeza que tudo que eu passei foi com que me trouxesse mais conhecimento e melhorar minha performance, tanto profissionalmente, para que eu pudesse estar aqui. Mas sem dúvida, era um campeonato que eu queria muito ter disputado. Claro que, sem dúvida, no mundo inteiro é muito bem visto. Mas não me arrependo de ter participado. Queria ter participado, claro, mas dá para dizer que é uma pena para a Copinha não ter tido Daniel Penha em campo, pô. Mas seria mais um a brilhar. Não tem um nome engraçado, porque hoje a Copinha desse ano tá todo mundo tirando onda dos nomes, né? Daniel Penha é comum, é um nome simples, mas tem um Moeda, tem um Pendências, tem uns caras bem... Tomate, cara engraçado. Mas com certeza o Daniel teria feito sucesso pelo futebol na Copinha. Mas segue o baile. Vitão, você com essa camisa ali, eles estão de Premier League hoje aqui, né? Tô de Arsenal, você de West Ham. Quem sabe vamos ver o Daniel um dia também na Premier League. Porra. Mas seja bem-vindo ao Australianão. Prazer ter você aqui de novo. Prazer meu, rapaziada. Falar de futebol, todo episódio eu falo, pra mim é uma coisa... Tirando comer, essa coisa mais importante da minha vida, rapaz. Jogar futebol, falar sobre futebol é uma coisa que tem aquela coxinha, eu tô esperando ainda aquela coxinha. Ô, Daniel, você passa lá no Vitor, vai ter uma coxinha maravilhosa. Lá no Ovo Café. Quando ele estiver no Sidney lá... O Daniel sabe que o Vitor é chefe? Então, se tiver o Vitor quer fazer uma coxinha aí, Daniel. Coxinha, pastel. Não sabia. Ele quer que vai pertinho, pô. Já faz o mexão aí, ô Vitor. Já faz o mexão no Ovo Café, é isso? Passa lá no Ovo Café, lá na Sidney lá. A gente depois passa pra ir lá, tem uma comida lá boa, rapaz. Não é porque eu faço, não, mas é porque é boa mesmo, entendeu? É boa mesmo. Mas muito pra mim é uma alegria, cara, falar de futebol. A gente do outro lado do mundo aqui. O Pen deve estar sentindo agora bem como é que é. Tá do outro lado, tu acompanha o futebol, assim, você acorda e vê o resultado, né? E aí aqui você acompanhar o futebol australiano, né, em tempo integral, assim, 24 horas, é muito bom. O futebol aqui não é aquele futebol que chama muita atenção no mundo todo, mas é um futebol interessante. Quem tá aqui, quem acompanha, vê que é interessante, sabe? Quando a gente vê brasileiro, então, jogando, fica mais interessante ainda, né? A gente tava falando... Porque é que a gente percebe a diferença, né? A gente vê o que é que falta. O brasileiro chega e dá o... Poxa, eu acompanho desde 2017, quando eu cheguei aqui. 2017 foi um ano bom do futebol australiano, foi legal, assim, tem um campeonato muito acirrado. Aí, mas sabe quando tinha um Bobô jogando, o único brasileiro, mas só que agora quando chega um monte de brasileiro, você fica assim, poxa, tem alguma coisa a mais ali, entendeu? Ver um brasileiro na final, entendeu? Ver 2 brasileiros na final, então ali representando, fazendo gol, então imagina, pô, levar a bandeira do Brasil pro estádio e, pô, o cara fazer gol e lá e levantar a bandeira do teu país, pô, esse é o prazer que nos dá de falar de futebol. O Daniel passou por isso recentemente, inclusive, no jogo do Newcastle que eles venceram. A galera tava com a bandeira do Atlético, do Brasil. Foi bem bacana ver aquilo. Só passar a ficha corrida, então, do rapaz aqui, ó. Daniel Penha, 23 anos, nascido em 17 de outubro de 98, em Brasília. Me corrija se eu estiver errado em alguma informação. 1,70 m de altura,
passou por Atlético Mineiro, né, na base também, jogou no CRB lá em Maceió, na minha Maceió, Sim. jogou no Galo da Praia, jogou também no Coimbra, no Sampaio Vai, Corrêa. Corinthians! Aí, rapaz. No Corinthians, no Coringão, passou pelo Bahia também, no Confiança, antes de chegar aqui até o Newcastle Jets. Tem uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-20 também, uma convocação em 2016, ali com o Rogério Micali. Chegou a jogar contra o Uruguai, num time que tinha ali Felipe Viseu, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Arthur, dentre outros. Teve a sua oportunidade ali também, tenho certeza que deve ter sido muito, muito bacana. Tá aqui no Jets desde o comecinho dessa temporada, né? Começou há pouco tempo, a gente só tá tentando chegar na sexta rodada aí, então foram 5 jogos na A-League, 1 gol marcado, 3 assistências, mais um jogo na FA Cup, um golaço também de falta, que daqui a pouco a gente vai botar o vídeo aqui para vocês verem. Na A-League, o Penha hoje é o segundo melhor pontuador da liga no SofaScore, tá 3 semanas seguidas na seleção da rodada também, vem sendo muito elogiado pela imprensa, terceiro melhor finalizador, com 4 finalizações por jogo, terceiro maior em grandes chances criadas, ao menos 3 por jogo, segundo maior em eficácia em bolas longas. Quem vê o jogo dele sabe que toda hora ele chora para dar uma virada daquela, pega a bola de um lado, vira e manda com a esquerda. E também é isso, só atrás do Nuno Reis, do Português. Ao menos 6 viradas por jogo. O Diego caiu, daqui a pouco ele volta. Então, só essa ficha aí para a gente conhecer, para quem não conhece ainda, saber quem é e como vem jogando, né, o Daniel nesse início de A-League. Ele já falou um pouco dessa vida, de como está a vida na Austrália. Eu queria saber, Daniel, como é que surgiu essa oportunidade de você vir para a Austrália? Porque você estava no Confiança, estava bem, teve uma sequência boa, se não me engano você jogou 16, 17 jogos pelo 17. Confiança, estreou marcando gol, e aí veio para a Austrália. Quando surgiu a notícia, todo mundo fez, Daniel Penha vem para a Austrália, porque que aleatório, interessante. Sim. E eu queria saber de você, como foi que surgiu essa oportunidade, de onde veio essa história aí da Austrália na sua vida? E para mim também foi surpreendente, porque eu nunca imaginava. Eu também não sabia até eu chegar aqui, até meu primeiro dia em Newcastle, que passei a quarentena em Sydney, normal. E quando eu cheguei aqui, a gente foi conhecendo o pessoal, conheci o treinador, conheci o auxiliar, preparador físico, e a gente tava comendo uma pizza normal e ele perguntou para mim, você sabe como que você veio parar aqui? Eu falei que eu não fazia a mínima ideia. E aí ele disse que desde 2018 ele me monitorava, porque em 2018 ele pediu na época, creio que para algum empresário, um empresário que ele conhecia, ele é argentino, só que trabalha para o Grupo City. E aí ele pediu entre os 5 ou foi 7 meias da época, até certa idade, que ele achava que eram os melhores da América Latina. E aí eu estava entre os 5, 7 que ele enviou para o treinador, e ele começou a acompanhar meu score, começou a acompanhar meus dados, e desde então que ele me acompanhava, foi quando eu parei de ter sequência de jogos. Na verdade foi quando eu machuquei, e aí logo em seguida eu acabei demorando um pouco ainda para me adaptar com a minha volta, para me adaptar que eu não era mais um jogador de base, eu já era um jogador profissional que precisava dar um passo a mais na minha carreira, que era o que, claro, que queria ter continuado no Atlético, ter tido mais oportunidades na época, em 2018, só que eu precisava dar um passo a mais, eu precisava, na verdade, sair da zona de conforto, que era parar de ser um jogador de base e realmente ser tratado como jogador profissional, que ia disputar a posição. E aí, logo depois disso, foi quando eu comecei a rodar, que você falou, os clubes. E então eu comecei a ter a sequência de jogos, na verdade, no ano passado, né, agora em 2021, que foi quando eu fui para o Bahia, que aí eu disputei de 13 jogos pelo Bahia, eu joguei 12, e depois fui pro Confiança e disputei mais 17 dos 18 jogos que eu poderia jogar. E aí foi o que ele me falou. Ele falou que eu precisava de jogos, eu precisava de minutagem, porque isso é uma coisa muito importante no futebol. Quanto mais minutagem você tiver, a oportunidade de você ser contratado ou ir para qualquer outro clube, ela fica mais fácil, fica mais viável, porque não adianta você contratar um jogador, claro, um jogador muito bom, mas que não tem muita rodagem, que não tem muita minutagem. E hoje no futebol acaba olhando muito isso.
às vezes não é nem tanto por você marcar tantos gols, dar tantas assistências, mas se você tem uma certa minutagem, você tem uma regularidade ali, acaba abrindo portas para você. E foi o que ele disse. Ele disse que desde então vinha me acompanhando desde aquela época, só que eu não tinha minutagem, eu não tinha score, eu não tinha... ele não tinha um motivo para poder me levar para onde ele estivesse. Eu acho que na época ele estava no Japão e ele não tinha esse respaldo para que ele pudesse me contratar. E aí a primeira oportunidade ainda veio antes, porque eu lembro que, acho que no meu 8º jogo, foi 9º jogo pelo Confiança, eu já recebi a notícia de que o Newcastle me queria. E aí, poxa, eu fiquei ali naquele pensamento, cara, vou, não vou, meus empresários também. E aí a gente falou, não, a gente está sempre em busca de novos lugares. A minha sequência de times não deixa mentir. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui um cara que me acomodei. E muita gente, até, na verdade, meu treinador, antes do Confiança, ele falou, não vai, você vai se esconder um pouco. E para mim, não. E para mim aqui foi uma porta aberta para que eu abrisse outras portas de outros lugares, de outros países, de outros futebols. E para mim está sendo muito importante isso. E eu vim com a perspectiva de dar tudo certo. E graças a Deus as coisas têm caminhado aí. Eu tenho me dado bem com todo mundo, com o treinador, não só com o treinador, mas com todos os jogadores, todo mundo. E tá caminhando para as coisas dar certo. E sem dúvida aqui foi uma porta aberta e eu agradeço muito a Deus. E tô aproveitando essa oportunidade. Mas foi um pouco, como que eu posso falar a palavra? Eu não esperava. Vim para cá. Nem imaginava que do outro lado do mundo tinha um cara analisando e acompanhando cara, você. E com certeza nesse momento deve ter alguém de novo lá do outro lado. Provavelmente. Você falou que foi uma porta aberta, ô Vitor, já puxando o gancho da porta. Você sabe como foi que ele abriu essa porta na estreia, Vitor? Aquela pancada de esquerda. Você chegou a ver o gol dele? Eu vi. Vamos dar o play aqui no vídeo, que é interessante até a narração. Presta atenção na narração dos caras aqui do Channel 10. So let's see what he's got in his locker, the Brazilian. Daniel Peña with the strike, and it is an absolute rocket. How about that for an introduction to Australian football? Newcastle fans get excited. I tell you what, Zappers, when you think of Brazilian left foot, you think of Roberto Carlos, Rivaldo. Now, I'm not putting him in the same sentence as them, but wowee. Bom que os caras começam a narração, tipo assim, vamos ver o que é que ele tem, né? Let's see what he toca. E aí, quando ele faz o gol, os caras já puxam Roberto Carlos, Rivaldo. Nossa senhora, mas eu tava lá nesse jogo. Isso é uma coisa que eles não têm aqui, que é o que ele fala, bater com a parte de fora. E também bater de 3 dedos, vamos dizer assim, né? Botar aquela curva na bola. Aqui na Austrália isso não existe. Como pega assim, e fala, ih, rapaz, mete 3 dedos meio, vai lá, pega com a parte de fora do pé, ali, como ele disse, bola pra dentro. É que ele não vê isso na Austrália. Ele chegou. Passa a bola para você então, Vitor. Pode fazer as honras também e bater esse papo com o Daniel também. Não, primeiramente dar os parabéns a ele pela carreira. A gente aqui, eu, Edu, o Diego aqui, a gente, né, conversa às vezes que a gente fala de pessoas que a gente queria, né, ser quando criança, a gente queria, né, todo brasileiro, criança, ele quer o quê? Ser jogador de futebol. E tá falando com um jogador de futebol, entendeu? Trocar uma ideia sobre isso é um prazer enorme. Então também dar os parabéns pro Peña, pela carreira que ele vem fazendo, por todo esse esforço que ele tem colocado. E também perguntar a você, como é que tá sendo essa vida aí em Newcastle, aí na cidade vizinha nossa aí, o que tem de bom aí, se tem algum smash aí, se você já comeu algum pão com abacate aí, não sei se você chegou a comer um. O que tu achou mais assim diferente aí em Newcastle? Se tu chegar na Austrália ou em Newcastle e não comer um pão com abacate ou alguma coisa assim, você não chegou, você não veio. Tudo aqui, cara, tudo aqui. E eu não era acostumado com isso, eu sempre gostei muito de abacate. Gostava de vitamina, gostava muito de amassar o abacate ali com açúcar, que é normal. Com açúcar, com açúcar. Também, exato. E aí, assim que eu cheguei, me surpreendi, porque eu nunca tinha visto, mas, cara, gostei.
Até a minha comida favorita daqui até hoje, para mim e para minha esposa, é uma salada que a gente pede no shopping. Eu comi uma vez, assim que eu cheguei aqui, um amigo meu falou, vamos comer ali. E aí eu fui com ele e a gente pediu essa salada. E eu gostei pra caramba. É uma salada que tem um arrozinho ali, o arroz deles, que é um pouco diferente. Um pouquinho de abacate, bastante salada, com molho e tal. E eu acho que é a comida que eu mais gostei daqui. É bem diferente. Meio diferente. Mas muito obrigado e agradecendo. Foi muito bom também esse gol para mim, porque era minha estreia, claro. Importante demais fazer um gol na estreia, porque as pessoas já te olham com outros olhos, já te vê de uma maneira diferente, já te vê como uma pessoa importante. E como você falou, é diferente essa batida de 3 dedos, é diferente porque não é todo mundo que consegue, é uma batida que requer muita prática. E eu aprendi isso com o Otero no Galo na época. Eu lembro que a gente praticamente todos os dias, na hora que a gente entrava dentro de campo, eu pegava uma bola, ele pegava uma bola, bora acertar o travessão desse jeito, dessa maneira de chutar. Provavelmente você já deve ter visto algum gol do Otero, bem provável. Certeza. E ele é um monstro chutando. Ele é um monstro. Não. É demais. O Diego tá falando assim, ele jogou no Corinthians, né, Diego? No Corinthians. Chegou com todo respeito ao Otero. Quando começa com todo respeito, eu já falei pra você, quando começa com todo respeito. Não sei se o Otero é parceiro do Daniel ou não. Daniel, ainda quero te levar pra sair aqui mesmo, mas o Otero, nossa, velho. O Otero veio com uma expectativa no novo Marcelinho Carioca no Corinthians. O cara não fez um gol de falta. Jogou 1 ano e meio aqui, velho. Além de uma falta que ele pegou, criou expectativa. O cara chutou a bola quase fora do estádio. E a gente viu os gols do Otero no Atlético. Nossa, mano, 4 jogadores de futebol, jogo de falta, bola parada. Não sei o que aconteceu com ele, mas no Corinthians ele não conseguiu jogar. Cara, eu sou amigo do Otero. Ele não tava com o Daniel Penha, não tava treinando com o Daniel lá, não. Por isso. Eu sou amigo dele até hoje. Recentemente ele até casou. Ele se tornou uma pessoa diferente agora, por causa que, poxa, ele começou mais a pensar no futebol, começou a pensar mais em família. Antes ele era diferente, mas creio que todo jogador tem fases, tem sua fase boa, tem sua fase ruim. Sem dúvida, ele viveu um momento muito bom no Atlético, mas antes dele sair do Atlético também, ele já não viveu um bom momento. E aí foi pro Corinthians com essa expectativa e acabou não dando tão certo também. Mas ele é um bom jogador. Mas voltando, eu aprendi muito com ele, muito, todos os dias. Todos os dias eu tomava peteleco, todos os dias eu tinha que servir comida para eles. Todo dia eu tinha que pegar copo de suco pros caras, mas era assim a minha maneira de aprender. E quando eu falava para ele, não vamos apostar nada, ele, então não vamos chutar. Gostava sempre de apostar, sempre de apostar. E aí, eu lembro que no Galo, todo mundo me chamava de chuta-chuta, pai, porque eu chutava muito, porque eu queria aprender igual ele. Porque é diferente, poxa, tem muito cara que bate bem na bola de chapinha, que dá aquela curva na bola, tem muito cara assim, mas que bate desse jeito na bola, tu tem que ter muita prática, E aí eu comecei a aprender isso com ele. E aí, todo lugar que eu ia, todo mundo batia falta desse jeito, de chapinha, e eu sempre fazia da maneira diferente. Mesmo que eu errasse, eu sempre fazia da maneira diferente. E aí eu lembrava que ele sempre falava para mim, mira no gol, não fica mirando, vou mirar no ângulo, vou mirar no canto direito, vou mirar no canto esquerdo, não. Mira no gol, que a bola vai fazer a curva de acordo com o seu chute. Você já pegando um chute de 3 dedos, você já pegando um chute de um jeito diferente, ela já vai fazer uma curva que ela vai para um canto para o outro. Ou ela vai fazer aquela famosa que todo mundo fala, a famosa cobrinha, né? Que ela faz assim. E aí aqui, desde que eu cheguei aqui, o pessoal surpreendeu com isso também, porque logo no meu primeiro amistoso, eu fiz um gol assim, eu fiz um gol no meio de campo e também fiz um gol de fora da área. Fiz 2 gols no meu primeiro amistoso aqui. E aí o pessoal já começou a treinar mais, a me trazer mais para treinar e tal. Começar a treinar mais falta, tanto que no primeiro jogo saiu essa oportunidade. E o Beca bate muito bem falta também, tanto que ele fez um gol no último jogo contra o MacArthur. Isso que eu ia falar. Na hora que saiu a falta nesse jogo, ele já pegou, já me entregou a bola. Já falou, pode bater, é você, porque a gente via treinando isso e graças a Deus
Saiu esse gol tão importante. Depois Ele que era o batedor contra oficial, o né? Wellington. Cara, de pênalti, sempre é nós dois. Sempre somos nós dois. Sempre nas faltas, perto da área, somos nós dois. Os pênaltis somos nós dois. Ele é a primeira opção. No pênalti, eu sou a segunda. Mas a gente tem um... Eu até falei pra ele, eu falei, pô, tu já tem 4 gols agora. Se sair mais um pênalti, quem vai bater o próximo pênalti sou eu. E aí ele falou que sem problema e tal, mas ainda não saiu o pênalti e ainda não tá nem jogando pra sair. O Beca que ele fala é o Beca Mikkeltadze, é um georgiano de 23 anos, 22 anos, eu acredito. Que eu falei que o Daniel é o segundo no SofaScore, o Beca é o primeiro, vem jogando muita bola, vem sendo muito elogiado. Você falou que seu apelido é chuta-chuta lá no Atlético? O Diego, aqui os caras me chamando ele de The Playmaker. Eu vi num podcast recentemente, The Playmaker, é o cara que faz o jogo, é o cara que cria o jogo. É o famoso número 10, né? Antigamente, né? Playmaker. Todo mundo que joga Football Manager Championship sempre teve um Playmaker no time, né? E acho que nada melhor do que um brasileiro para ser o Playmaker. Assim. Mas, aproveitando o gancho, né, do Newcastle, do futebol australiano, eu queria que o Daniel falasse um pouco da diferença que ele sentiu, né, do futebol brasileiro e do futebol australiano, porque a gente que não é boleiro, mas que a gente, né, pensa que sabe do assunto, a gente pensa que, bem dizer, né, falou para mim, eu acho o nível daqui, assim, bem ruim. Mas, taticamente, eu vejo que eles estão evoluindo um pouco, a questão, assim, da bola cruzada, do lançamento direto de zagueiro do atacante. Eu, assim, se acompanha um pouco mais os jogos, eu acho que, assim, comparação, eu tô aqui há 6 anos, né? Nos últimos 3 anos para cá, sendo bem sincero, eu acho que o futebol australiano está numa evolução. Inclusive a seleção australiana tá jogando um pouco melhor, né? Tem mais jogadores que jogam fora do futebol australiano. Mas, assim, do ponto de vista da pessoa que está lá dentro do campo, jogou no Brasil e tal, qual é a sua opinião sobre como é que está sendo para você jogar no futebol australiano? Alguma diferença que você possa contar aqui para gente? Cara, sem dúvida é diferente. Eu vou te dizer para a gente não comparar com a primeira divisão do Atlético no Brasil, com a Série A no Brasil, porque eu creio que o nível no Brasil é muito alto, cara. Você jogar na Série A, você tem que estar muito preparado, não só fisicamente, não só sendo um bom jogador, mas principalmente mentalmente, cara. Porque no Brasil acaba que você é muito cobrado, então tem várias circunstâncias assim que te faz ser muito bom no Brasil para que você possa jogar. O nível é muito alto. E aqui, cara, eu me surpreendi, porque eu não imaginei que seria tão bom da maneira que eu estou vendo. Vou te dizer, cara, que eu estranhei muito fisicamente quando eu cheguei, porque, cara, para mim aqui é muito intenso, pá. Muito, muito intenso. O tempo inteiro é correndo, o tempo inteiro tu tá marcando, o tempo inteiro tu tá dando sprint. E aí nos meus primeiros 10 dias eu sofri, pai. Me dava falta de ar durante o treino, porque eu falei, caraca, não é possível que eu sou tão mal fisicamente assim. E sempre foi uma coisa que eu sempre fui bem, sabe? Fisicamente eu sempre fui muito bem. E, cara, eu falei assim, poxa... E aí eu começava a colocar, não, a culpa é da pandemia. Não, a culpa é dos 15 dias que eu fiquei no hotel. A culpa é dos 15 dias. Mas, cara, aqui o nível ele é um pouco baixo em questão de técnica. Claro, não tem tanto... Em questão de técnica que eu digo, não tem tantos jogadores que faz jogadas individuais. Não tem tantos jogadores que pegam a bola e coloca a bola debaixo do braço. Não, eu vou decidir esse jogo. Não, eles sempre trabalham muito em conjunto. Sempre muito em conjunto. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, num dos meus primeiros amistosos também, que foi contra o Sydney, eu acabei sendo expulso contra o Sydney, e por causa de uma briga, uma discussãozinha. E aí todo mundo falou pra mim, poxa, bem-vindo à Austrália, e na época era contra o Sydney, que o cara do Sydney fala pra caramba com a arbitragem, e eu também, como eu não sabia falar o inglês, poxa. todo mundo Ozzy ali, pô. Nossa senhora, eu ficava que eu não conseguia falar. Já chegou falando palavrão, né? Já chegou aprendendo a falar palavrão já. Não, e aí eu até falei pro Eduardo depois conversando com o Eduardo, eu ainda tentava, na hora assim, tentava xingar alguém, falar alguma coisa com alguém,
pro cara me respeitar também. E aí eu vi que ninguém tava entendendo nada, por fim eu já comecei a xingar em português, já que eles não estavam entendendo nada. Aí eles já não iam entender mesmo o que eu tava falando. Mas voltando, taticamente aqui é muito, muito bom, muito fera. Você sempre vê tudo muito bem desenhadinho dentro de campo. Para quem tá assistindo, você sempre vê uma linha de 4 postas ali. Quem joga igual o MacArthur joga com a linha de 5, na verdade, atrás com 3 zagueiros. Você vê bem desenhado ali essa linha de 5, essa linha de 4, essa parte da frente. Todo mundo cumpre muito bem taticamente. No Brasil, sim, cumpre isso, mas com um pouco mais de leveza, porque os caras no Brasil, eles têm um pouco mais de experiência também. Eles sabem usar o seu momento... o momento certo de atacar, o momento certo de defender, o momento certo que tu tem que pressionar, o momento certo que tu tem que dar uma respirada porque o time tá cansado. E aqui não, pai, é o tempo inteiro. E o tempo inteiro o treinador gritando, Daniel, run, correr sempre, eu olho. E às vezes eu falo os caras ficam até brincando comigo. E a gente até se reúne às vezes aqui, a gente vai tomar um café, a gente joga uma carta, um pokerzinho, alguma coisinha assim. E os moleques ficam até me zoando agora. Porque toda hora eu falo pra ele, hey, relax, man, relax. E aí, pro treinador a mesma coisa. Eu, coach, relax, calma. Falando pra ele ter calma também, porque eu também canso, cara. Às vezes todo mundo cansa. E eu, relax, coach, relax. E os caras ficam me zoando. Agora, toda hora que me vê, que eles estão cansados no treino, alguma coisa, eles sempre ficam falando, ficam me zoando isso pra mim. Mas, em questão de intensidade, é muito forte, é muito... Igual, a gente sempre usa um GPS, a gente sempre usa alguma coisa. E no Brasil, geralmente, meus dados eram no máximo 11, 10 km ali por jogo. Aqui eu já cheguei a fazer 15 km por jogo. No jogo contra o Wanderers, o Western Wanderers. Eu cheguei a fazer 15 km e que eu nem joguei o jogo inteiro, acho que eu saí com 79 minutos, se eu não me engano. Não. E eu cheguei a fazer isso. Eu lembro que a gente enchia... Não, é que a gente enchia a bola do Guinha Azul na época do Inter, porque ele fazia 16 por jogo no Inter. Exato. Era isso aí. O Guinha Azul era aquele volante que estava em todo canto do jogo, né? E você, como um 10 aqui, fez isso. É o Kanté, né? Hoje em dia, né? Do Chelsea. Exato. O pessoal fala, o estilo do Kanté jogando, eles falam box in the box, que ele sempre tá de área a área, sempre cumprindo taticamente, defensivamente, e sempre estando ofensivamente dentro da área. Sim. Você falou dos treinos. Rapidinho, só um adendo, porque isso me fez lembrar. Eu fiz um teste aqui, né, por tempo do futebol, aqui, né, que o Brasil tentou, até falei, no Collingwood e tal, tipo da quarta divisão da Austrália. Eu lembro que no meu primeiro treino, cara, eu tava assim, totalmente unfit, fui jogar. Aí nos primeiros 15 minutos, o cara tinha pra dar, 10 sprints de, 100 metros. Acabou. Aí, eu juro por Deus, cara, depois do quarto sprint, eu falei, amigo, eu não consigo mais correr. Cara, quem corre é a bola. Eu não vou correr, quem corre é a bola. Aí, cara, não, tem que correr, porque na sala tem que correr. Aí eu falei, amigo, eu não vou correr, velho. Aí me mandou pro time reserva. Aí fiquei no time reserva, acho que uns 3 meses e tal. Aí eu falei, isso aqui não é pra mim, que se dane, sei que lá. Mas, cara, primeiro treino, 10 sprints assim, the row, eu falei, mano, é isso. Então, aqui, daí que eu percebi o quão físico era o futebol australiano, assim, né, quarta divisão, né, várzea. E o quão forte é o profissional. Eu tive a mesma experiência aqui também jogando Social League, e obviamente nós não somos atletas, a gente toma um dia antes, vai jogar, no outro dia, meu amigo, você não tem como segurar. Sobre essa parte do treino, também é muito diferente ou é parecido o sistema do treino? Como é que eu posso dizer? O ritual que acontece ali, a chegada, a hora de treinar, os equipamentos, você falou do GPS, tudo é muito diferente ou é parecido também? Não, até que é bem parecido. A mentalidade é um pouco diferente, porque aqui sempre cobra muito. Depois que você perde a bola, você tem uma reação ali, alguma coisa. Mas isso é normal, em todo lugar, não tem muita diferença do Brasil. Mas para mim é mais essa questão física, não muda muito em relação ao treinamento, não muda em relação à mentalidade. O futebol acaba falando a mesma língua em todos os lugares, então não muda muito não os treinamentos. Mas é a intensidade mesmo. Vitão. Você falou aí sobre jogar carta com alguns jogadores, tomar um café, acho isso
Acho isso bem legal aqui, porque no Brasil é difícil ter isso, né? No Brasil, o pessoal não sabe que. E sabe como é que é? No Brasil, o jogo de futebol é realmente é quase maior do que o presidente, né? Vamos ser bem sinceros. A gente sempre quer falar ali, tirar uma. E aqui, como é que é a sua relação assim com os torcedores? E ali, eu também queria saber, na verdade, quem é o seu mate ali no Newcastle, quem é o seu melhor amigo ali, o seu companheiro ali que tu troca ideia, aquele que você compartilha ali a concentração. Você tem alguém? Se não sentir à vontade também de falar, não tem problema. Só compartilha com a gente essa história aí. Cara, para mim é muito, muito importante, para mim é muito bom isso também. E para mim, em questão do inglês também está sendo muito bom para mim, porque aqui eles sempre costumam fazer muitas coisas juntos. Sempre que um ou outro vai tomar café, eles ligam para um ou outro, manda mensagem: tô aqui em tal café, tô aqui em tal praia, tô aqui em tal lugar, chega aí pra gente bater uma resenha, pra gente conversar e tal. Aqui eles fazem muito, muito, muito isso. E para mim isso foi importante também, porque eu consigo falar um pouco do inglês, consigo desenrolar, é o básico do básico sim, mas eu consigo desenrolar, dar risada ali com o pessoal. Mas o meu melhor amigo aqui, o que eu mais converso assim, é o Mário, que é o espanhol. Sim. Que acaba sendo a língua mais próxima ali. Ele também já jogou com vários brasileiros antes daqui, então ele consegue desenrolar um pouco do português. E a gente está sempre juntos, a esposa dele com a minha também. Então, eu conheço o Diego e eu sei que ele pensou em fazer a piada. Então eu vou fazer a piada por ele. Alguém ia perguntar que Mário, né? Mentira! É o Mário Arquez. É o Mário Arquez, é o espanhol que joga lá no Newcastle. Viu, Diego? Eu tô respondendo para você que eu percebi pelo seu olhar. Todo mundo que vê o podcast sabe que o piadista aqui, o Ari Fontoura do grupo, é o Eduardo. É tu, Diego. Desculpa, Daniel, pode continuar, você tava falando aí. Não, tranquilo. E aí, ele deu um pouquinho de azar, o Mário, porque ele tava numa liga e é onde entra novamente o quanto aqui é intenso. Ele estava numa liga não muito boa, e aí de intensidade baixa, e aqui ele chegou, ele acabou machucando 2 vezes, e tá... mas é muito bom jogador, acredito que quando voltar, é bem provável que ele possa jogar, mas ele é o meu melhor amigo, ele é o que eu mais converso em relação, principalmente por causa que a língua é parecida, então a gente acaba conversando mais, mas, cara, eu sou amigo de todo mundo, cara, sou muito próximo do Beca, muito próximo do nosso capitão, que é o Máximo, o Jorman. Sou muito próximo do Silveira também, que jogou em Portugal. Ele também sabe um pouquinho do português. Mas, cara, eu sou muito próximo de todo mundo. Aqui é um pouco diferente em relação ao Brasil também, porque no Brasil é muito diferente, é muito difícil você ser, às vezes, amigo de verdade de um cara da mesma posição que você, porque no Brasil, no futebol em si, o ego é muito alto. Você sempre quer estar jogando. Se você não está jogando, o treinador é sempre o errado, você nunca está errado. E aqui eu achei um pouco diferente em relação a isso, sabe? O treinador muda uma peça ou outra ali, ninguém reclama, ninguém faz o seu papel, tá todo mundo conversando. Se o treinador tira num jogo, mesmo você achando que você está bem, o pessoal fala, ele não tomou a melhor decisão, mas era isso que tinha que ter feito. Igual quando aconteceu contra o Sydney lá, que eu até conversei com o Eduardo, eu estava fazendo uma boa partida, tinha dado 2 assistências, e o treinador achou melhor me tirar naquele momento, porque ele achava que defensivamente ia ser melhor para o nosso time. E tudo bem, ninguém achou ruim. Se apertasse um pouquinho ia virar, né? Se aperta um pouquinho mais. Exato. Eu não queria ter saído do jogo, mas logo depois ele conversou comigo, ele me explicou e eu entendi, ficou tudo... E aqui o ego fala muito pouco, sabe? Aqui todo mundo é muito amigo de todo mundo conversa com todo mundo, todos os dias eles perguntam principalmente para mim, se eu tô bem, se minha esposa tá bem, se a gente tá feliz aqui na Austrália, se a gente tá feliz em casa, se Larissa tá bem, que é minha esposa, como é que tá a nossa família. Eles sempre perguntam, não só o treinador, não só o pessoal do staff, mas todo mundo. Então, em questão de amizade, assim, questão de compreensão, não tenho nada que reclamar de ninguém. Uma coisa que a gente tem comentado, só rapidinho, alguma coisa que já vou pegar um gancho um pouco desse jogo do Sydney que ele falou, uma coisa que a gente tem comentado bastante em todos os podcasts, aqui em todos os episódios,
é que os times que vêm vencendo, que vêm estando na liderança, são os times que têm menos posse de bola. É a galera que faz o gol e fecha a casinha, ou que já vai com a casinha fechada e joga por uma bola. E o Newcastle Jets, o time que você joga, é o time que está fazendo o oposto, é o time que está empolgando, todo mundo está elogiando bastante, é o time que propõe jogo, mas só venceu uma partida até o momento, né? Eu queria saber o que é que você acha que é isso? É uma tendência do futebol mundial? Acontecia isso também na Série B, e a gente talvez, obviamente eu não estava acompanhando tão de perto, ou se é uma coisa que você está percebendo que é mais local, que parece ser alguma cultura aqui, o Diego acompanha mais tempo, fala que sempre acontece isso, o time joga por uma bola e vai vencendo. O Corinthians foi campeão brasileiro assim em 2000 e campeão mundial assim, né, com o Tite. Palmeiras da Libertadores ano passado, Palmeiras da Libertadores. Enfim, é uma tendência, existe em vários times do futebol mundial, mas aqui é muito forte. Aqui praticamente todos os times jogam assim. Você tem percebido isso também? O que é que você pensa disso? Sim, eu tenho percebido isso. E sobre o que você falou, o que eu acho que pode estar faltando esse algo a mais para que a gente possa vencer mais, para que a gente possa ganhar mais partidas e que a gente possa estar lá em cima. Eu acho que é mais em questão da maturidade em relação a isso, porque às vezes por a gente jogar exatamente o que você falou, para mim, a gente está jogando futebol mais bonito. Para mim, o nosso time até agora, desde que eu vi todos os jogos, não vi todos os jogos, mas eu vi todos os times jogarem. E para mim, o nosso time é o melhor da liga, para mim, sinceramente. Mas a gente está faltando essa malícia de que o quê? Quando a gente marcar um gol, quando a gente fizer um gol, quando a gente sair ganhando, a gente tem a malícia de saber jogar o jogo. De saber que o outro time, ele vai ter que vir para cima, independente da situação, porque ele vai precisar de mais um gol, pelo menos para empatar, para depois chegar para tentar ganhar o jogo, alguma coisa. E a gente não está sabendo usar essa nossa malícia, não está sabendo usar o que o brasileiro tem muito, saber cadenciar o jogo. Que quando você está ganhando uma partida, igual a gente, um exemplo nato agora, a gente estava ganhando do McCarthy, um jogador expulso, o time deles com um jogador a menos, e a gente mandando no jogo, a gente jogando futebol bonito, a gente fazendo de tudo, os caras acho que chegaram a ter 24% de posse de bola no jogo, o time deles. É impressionante, acho que eu nunca joguei um jogo que um time tem tanta posse de bola assim, tanto o meu time ou como o time adversário. O oponente. E aí a gente acabou fazendo um gol, e mesmo assim jogando bonito, fazendo tudo. Só que a gente acabou perdendo a nossa malícia de saber o quê? Independente se eles estavam com a menos, eles tinham que vir para cima se eles quisessem ganhar o jogo. Eles, como era o líder do campeonato naquela partida, eles tinham que sair um pouco mais para tentar fazer um jogo. E a gente mesmo com um jogador a mais, a gente saber esperar ali, a gente saber o nosso momento também de que eles viriam para cima, ter humildade também, que independente se você tem um jogador a mais, você ter humildade também de saber que a outra equipe também sabe jogar bola, a outra equipe é boa também. Saber esperar um pouquinho para a gente usar mais o espaço, porque eles iam sair e acabar sobrando mais espaço para a gente. E aí a gente sempre estava tentando acelerar o jogo. Antes mesmo de acabar o primeiro tempo, a gente com 1-0, bola saía para lateral, a gente ia pegando a bola correndo para bater lateral, e tiro de meta, o nosso goleiro já saía jogando rápido porque a gente pedia, e às vezes a gente precisa ter mais essa malícia. Aconteceu em outros jogos também, aconteceu isso também, e a gente acabou perdendo um pouco da cabeça dentro do jogo. E eu nunca, dentro do jogo contra o McCarthy, eu nunca imaginei que o McCarthy ia conseguir virar aquela partida. E a gente acabou deixando isso acontecer, e acho que é o que falta. Acho que o que falta é mais a malícia pra gente, saber, no jogo contra o Wellington, que a gente ganhou de 4-0, a gente soube usar bastante isso. E foi o jogo que a gente venceu. Quando a gente fez 1-0, eles saíram um pouco mais, tanto que logo depois que a gente fez 1-0, eles, no jogo, eles tiveram 2 oportunidades claras assim, de fazer o gol. E aí, logo que começou o segundo tempo, a gente teve humildade, eles já saíram com a bola, eles já pressionaram um pouco a gente, e a gente soube usar o espaço. Eu com a bola longa, consegui o espaço que eles tinham deixado do lateral deles que tinha no fundo, e a gente soube usar isso. Então, acredito que a gente falta essa malícia, falta essa a cadenciar um pouco o jogo. Na FA Cup também foi um pouco, faltou um pouco ali de maturidade, ali o West logo na estreia da temporada. Pois exatamente. Com aquele gol seu, viraram o jogo ainda, né? Exatamente, o Eduardo estava lá também, ele viu que a gente estava jogando melhor, as principais chances eram nossas, só que acontecia a mesma coisa.
a gente sempre tentava acelerar o jogo, a gente com 1-1 ali mesmo, eles começaram ganhando, com uma falha nossa, depois a gente chegou ao empate, mas mesmo com 1-1 ali, a gente não era um resultado ruim, porque ia para os pênaltis, a gente ia disputar e tudo bem o que acontecesse, mas era a gente ter um pouco dessa malícia, saber um pouco a hora de atacar, exatamente por causa disso, por ser muito intenso, por sempre querer pressionar, sempre querer roubar a bola a bola próximo do gol, acaba dando mais espaço para os caras, e foi quando nesse jogo aí, contra o Western, eles conseguiram fazer o gol. E como é que você acha que isso pode ser melhorado no seu time? Você acha que é uma conversa que os mais experientes, ou os caras assim, tipo você, assim, ter mais malícia, chegar no treinador e conversar com ele? Você acha que a malícia Você acha que a malícia vem mais porque o time, assim, é imaturo, é muita gente nova? Como é que você, assim, vê uma coisa que possa ser melhorado? Porque, assim, igual o Edu falou, e todo mundo concorda, todo mundo falou, pô, o Newcastle até essa temporada nunca tinha chamado a atenção aqui da mídia. Era um time que, sinceramente, brigava para não cair, aqui não tem rebaixamento, talvez brigava para fim de tabela. Sim. E quando você chegou, assim, peraí, Newcastle agora tem 2 caras ali que estão jogando bem e tal. E no final, todo mundo sabe que a questão do futebol é questão de ser malícia, né? Ser malícia, igual o time da Argentina faz bastante, malícia. Como é que você acha que isso pode ser melhorado, assim, na sua opinião? Cara, eu até tenho até vários que têm esse mesmo pensamento que eu, e tanto que depois do jogo depois que a gente empatou contra o Sydney, 2-2, a gente chegou a conversar sobre isso. Eu cheguei a conversar mais com o espanhol, ele perguntou pra mim, o que acha que você falta na gente? Porque, poxa, a gente manda no jogo, a gente faz isso, e aí eu cheguei a falar pra ele. E aí, com o treinador, eu acabo conversando mais por mensagem, pessoalmente a gente conversa e tal, mas como eu não consigo conversar bastante, ele sempre fala, depois eu te mando mensagem e a gente conversa mais. E aí eu até cheguei a falar isso pra ele, e aí, tanto que logo depois do jogo contra o Sydney, que foi contra o Wellington, a gente teve essa sabedoria, a gente soube usar isso. Só que, cara, sabe quando é igual um início de relacionamento, cara. Quando você tá com a menina, quando você conhece a menina, você quer estar sempre com ela e você tá ansioso ali, poxa, pra ver ela. E no jogo é a mesma coisa. A gente tá ganhando o jogo, às vezes, e a gente tá jogando tão bonito que a gente empolga. A gente quer fazer isso, a gente quer lançar uma bola, a gente quer fazer uma tabelinha, a gente quer chegar no gol, a gente quer sair tocando igual os gols que a gente fez contra o Wellington. Foi gol tipo de bonito. Rachão, pai. Foi gol de rachão, a gente tocando, chegando dentro da área. Só que às vezes a gente não precisa chegar dentro da área para tocar a bola. Não sei, provavelmente vocês devem ter visto, eu contra o Wellington também, eu chutei uma bola de longe, de fora da área, que pegou no travessão. E eles pediram, antes, na hora que eu recebi a bola, eles, simple. E às vezes isso, a gente não precisa ficar tocando até chegar dentro da área, até chegar ao futebol bonito para a gente poder fazer um gol. Às vezes a gente precisa também. Só que é isso, dentro do jogo dá esse tesão na hora que a gente está jogando muito bem. A gente está jogando isso muito bem e dá esse tesão da gente querer. Só que às vezes a gente tem que ter malícia. Eu acabei no jogo contra o Andres, o Western Wanderers, que a gente empatou de 2-2. O Beca também chegou a conversar isso com o pessoal, que a gente tinha que ter mais malícia, que a gente estava ganhando o jogo e a gente empatou com uma bola que foi tiro de meta, o nosso goleiro pegou, mesmo os caras pressionando, pegou, saiu jogando com o zagueiro tocou no volante, aí a bola chegou no ponto, a gente perdeu a bola e sofremos o gol. Talvez se ele tivesse esperado, fingiram que ia bater ali o tiro de meta, volta para trás e bate. Isso aconteceu no jogo contra o Gold Coast, aqui contra a gente, no primeiro jogo. Sim. Desde o primeiro minuto, o goleiro enrolando. O goleiro, no mínimo, ele deve ter ganhado, no mínimo, no jogo inteiro, uns 17, 15 minutos. Só ele enrolando com a bola. E os caras ganhou da gente. E pra mim, o time do Gold Coast não é um bom time, mas não é isso tudo também. Mas... Foi um amistoso de pré-temporada, é isso? Não, no primeiro jogo da E-League, a gente perdeu de 2-1 pra ele. Foi tá. Central Coast. Yes, Central Coast, sorry. E aí ele... meteu o sorry, vocês viram? A gente falou aqui, Dani, no primeiro episódio, que não vai, iria surgir a gente fala um yes, um sorry, o Diego já soltou aqui um unfit. Quando você vai vivendo fora, é incrível, vai faltando as palavras em português. Isso é o sinal que realmente está assimilando o inglês. Que tá... Essa foi a prova que o Daniel aprendeu inglês. Os outros têm para falar. Tá aprendendo, tá praticando.
no Brasil a gente acaba falando isso também, igual aqui eu vejo quando a gente acaba o treino, que a gente tá indo embora, eles falam tchau. E aqui Tchau. fala bye e tal. Aqui eles falam Você tchau quer ver? também, como a gente no Vai ser Brasil. bom. Eu não sei se você vai chegar a pegar esse termo, fugindo um pouquinho do futebol rapidamente. Tem um termo que a gente fala que é busy aqui, né? Tô busy hoje. A Larissa provavelmente vai falar muito isso quando ela que tá trabalhando por aí. Como é que foi o trabalho hoje? Não, tava busy pra caramba, tava corrido, né? E aí você falando com os amigos no Brasil, e você fala, pô, tô busy pra caramba. Os amigos, o quê? Eita, tá busy? Que porra é você tá falando? Tá busy? E também tem o salvar dinheiro também, né? Pô, tô trabalhando bastante pra salvar dinheiro. Save money, to save money. Pra economizar, na real, né? A gente fala salvar. É verdade. Coisas que em cima disso, ô Daniel, você o clube paga aula de inglês para você? Você tem um professor particular? Como é que tá a questão do inglês para ti? Eles providenciam isso, sim. Logo assim que eu cheguei, tem uma mulher que trabalha que chama Emily, se eu não me engano é Emily o nome dela. E aí ela chegou a conversar comigo sobre a aula. E aí eu falei, eu tenho uma professora, porque eu já vinha fazendo aula. E assim, para mim, às vezes, você tem que se identificar também com o professor ali, senão você acaba não aprendendo. Igual no início, assim, quando a gente estava na quarentena. Eu e minha esposa, a gente teve uma aula teste no inglês Hoje a minha esposa estuda nessa mesma escola. E aí teve a aula teste. Cara, eu fiquei perdidaço, porque eu não entendia nada. Eu entendia uma coisa ou outra ali, mas acabava não conseguindo acompanhar e atrapalhava os outros alunos. E aí, quando eu cheguei aqui, a Emily, essa mulher, conversou comigo, ela falou que tinha uma escola que eles pagavam ali e tal. E aí eu falei, eu tenho minha professora, eu me identifico mais com ela e tal, porque eu tentei essa experiência também de fazer numa escola aqui com vários, e acabei me enrolando, acabei me atrapalhando, e ela falou, não, sem problemas, mas mesmo assim a gente vai te ajudar em relação ao inglês. E aí é isso que acontece, eles ajudam, eles perguntam, porque geralmente eu não tenho aulas todos os dias assim, como uma escola, igual minha esposa tem, todos os dias ela tem tal horário para cumprir. Eu não, a gente sempre faz hora marcada, porque às vezes tem uma viagem, tem um jogo, tem um treino que muda ali de manhã para tarde, ou de tarde para manhã, e aí a gente acaba se reorganizando ali, e aí eles perguntam, geralmente todo final do mês, no início do mês eles perguntam para mim quantas aulas eu fiz no mês, e aí eles acabam me ajudando em relação a isso, mas eles sempre ficaram sempre à disposição em relação a tudo, principalmente em relação ao inglês, em relação ao visto para minha esposa eu conseguia trabalhar aqui, e foi muito fácil em relação a isso também. Então, mas eles ajudaram bastante em relação ao inglês. Legal. Tiveram muita paciência também comigo. Não, eu queria saber agora, né? Essa é a primeira vez, não sei se o pessoal pode me ajudar, acho que é a primeira vez que a E-League tem um número grande de brasileiros, inclusive assim, de estrelas internacionais, vamos dizer assim, porque, vamos ser sinceros, que o brasileiro chegando aqui para jogar, independente, acredito que o Pen deve ter visto isso aí em Newcastle, o Moresh lá no Central Coast, tem o Lacroix também lá em Melbourne também, entendeu? Tem os brasileiros que já são, que nasceram aqui, como o menino de Adelaide e o Borges. Bernardo no Adelaide e o Rafael aqui. Eles já nasceram aqui, então mesmo não tem aquela coisa, como posso dizer, não chama muita atenção porque o pessoal vê eles como australianos, né? Mas vocês que vieram de fora, estão jogando aqui, acredito que cada um na sua cidade, né, vira uma estrela, chama atenção. E vocês viu isso aí por perto? Você tem contato com algum brasileiro daqui da E-League também? Você troca ideia com alguém? Com o brasileiro daqui da E-League ou qualquer outro jogador da E-League, se você tem algum contato? Eu já conhecia o Moreste, já jogamos várias vezes contra no Brasil, mas a gente nunca chegou assim, porque a gente sempre jogou contra, a gente nunca jogou a favor. E quando eu fui para a seleção, ele foi convocado para a seleção uma convocação antes e a gente nunca acabou dividindo o mesmo espaço, dividindo o mesmo time ou alguma coisa. Mas acho que com o Moreste é o que eu mais converso, assim, com Lacroix, não é o nome dele?
É Léo. Se você for, melhor. Se você for chutar um sotaque francês aí, é um lacroix. Mas é melhor falar o Léo. O Léo, yes. Léo. O Léo aí, no primeiro jogo não conhecia ele. Na verdade, eu nem sabia que ele era brasileiro. E aí, um dia antes, eu conversei com o Eduardo e o Eduardo me falou que ele tinha chegado também, que era novo, que ele estava jogando lá no time daí de Melbourne. E aí a gente começou a conversar, mas acho que é com o Moraes que eu tenho mais convivência, assim, que eu conheço mais e tal. No amistoso que a gente fez contra o Sydney também, antes da E-League, eu cheguei a conversar com o Bobô também, mas bem pouco. E aí ainda não cheguei a encontrar esses outros meninos do Adelaide e um do Melbourne, né? Isso é o Bernardo do Adelaide e o Rafael do Melbourne City. Eu ainda não cheguei a encontrar eles, não conheço eles pelo Instagram, por assistir os jogos também, mas não tenho, acho que o contato maior sim é com o Moreste. O Léo tem uma história engraçada. Churrasco aí, tá tudo certo. Fazer um churras, né? Fazer o churras da E-League Brasil, do Australianão, aí vai todo mundo. O Léo é engraçado, tem uma história engraçada que ele é suíço, a mãe é brasileira, e eu fui no jogo e falei, quando terminar o jogo vou tentar falar com ele, né? E já tinha trocado uma ideia rápida com ele no Instagram também. Então, quando eu desci no gramado e chamei de longe, Léo, ele veio, ele chegou para mim, aí, papai, como é que você tá? Não sei o quê. Eu falei, mais brasileiro do que a gente junto, né? E aí, moleque, aí, papai, falei, você não é suíço, pô? E aí, papai, cheio de gira e tal. Ele falou, não, mano, onde eu vou, eu fico rodeado de brasileiro, fui muito na minha infância pro Brasil e tal. Então, ele é brasileiro, ele fala, eu sou mais brasileiro do que suíço. Ele tem prazer de falar isso, embora ele tenha já ido para a seleção suíça e quase foi para a Copa do Mundo, inclusive. Muito bom jogador, muita qualidade. Muito bom jogador. Ô Dani, e a Covid, velho? O que é que a gente faz com isso? Como é que vocês têm lidado com isso? Tá demais. A gente só tá gravando isso aqui porque o seu jogo desse fim de semana contra o Wellington Phoenix foi adiado, porque foram 7 casos positivos no Wellington. A partir de 5 casos, o clube hoje pode adiar na E-League. Eu confesso que desisti de acompanhar quantos jogos foram adiados. Né? O Perth Glory, por exemplo, não joga há um mês. E o Western Australia é rígido pra caramba. Então, por exemplo, eles vão jogar semana que vem e os caras vão ter que vir para New South Wales. Porque o Wellington não vai poder entrar em Perth. Porque tá aqui do lado, em Coode. Acho que eles, não sei se já chegaram, mas estão por aqui. Enfim, uma confusão a Covid está causando, infelizmente, muitos casos positivos. Como é que você pessoalmente tem visto isso? E vocês, como clube, também têm lidado com isso? Primeiro eu vou contar uma resenha hoje. Exatamente por causa disso, hoje... Poxa, a gente foi pro treino, todo mundo uniformizado, já pra gente viajar depois do treino. Certo que ia ter jogo. Exato, certo que ia ter jogo. E aí, antes do treino ali, a gente teve a nossa reunião ali pra mostrar como é que... Uma reunião normal pra mostrar como é que o outro time joga, os pontos positivos, pontos fracos e tal, o que a gente tem que fazer. E aí fomos pro treino de boa. E aí, na hora que chegou no treino, o treinador reuniu assim a gente no campo e falou alguma coisa. Alguma coisa ele falou, poxa, eu entendi que era pra gente estar junto nessas situações e tal, que não sei o quê. Tá bom, fomos pro treino, treinamos normal, treinamos bola parada, coisa que é normal antes de um jogo, você treinar bola parada. Acabou o treino, eu, caramba, vou rápido pro vestiário, porque já tem um almoço. E eu falei pra minha mãe que eu ia ligar pra ela já, antes da gente viajar, vou correr pro vestiário pra falar com ela, na hora porque a gente já vai viajar. E eu ligado que ia ter jogo. Só que o treinador já tinha falado nessa reunião na hora do campo que não ia ter jogo, só que eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido nada. Eu peguei umas coisinhas ou outra ali. E aí na hora que eu tô saindo do campo, aí o Mário, o espanhol, chegou pra mim, ele, pra onde tu tá indo? Aí eu falei, não, tô indo pro vestiário, que eu tenho que ligar ali pra minha mãe rapidinho. Aí ele foi e falou, não, precisa ir rápido não, pô, uma merda não ter jogo, né, velho? Eu falei, que? E ele é brincalhão, a gente fica se zoando. Aí eu falei, que não ter jogo? Para de zoar, pô. Aí ele, não, sério, não vai ter jogo. E ele começou a dar risada. Aí eu falei, não, cara, claro que vai ter. A gente acabou de treinar a bola parada, fizendo tudo. E aí, não, cara, o treinador falou naquela hora lá que não vai ter. Aí ele espalhou pra geral que eu não tinha entendido, que eu pensava que não tinha jogo. Aí o treinador tava lá do outro lado do campo, os caras já foram falar pra ele, aí o treinador virou pra mim e já gritou, Daniel, não vai ter jogo não, viu? Pode ir pra casa, não vai mentir pra sua esposa. E aí resenha, treinador, hein? Putz, resenha. E aí eu, putz, olha a mancada que eu ia já dando, velho. E aí, voltando, é uma merda, é claro, porra, não ter jogo, já faz 4 semanas que a gente não joga, 3 finais de semana, né?
Mas, primeiramente, a gente sempre tem que pensar na saúde, com certeza. E o bom é que aqui, praticamente, todo mundo foi vacinado antes de acontecer isso, né? Então, acaba que, claro que está tendo um caos gigante, porque muitas pessoas estão sendo contaminadas, mas não está sendo igual foi no Brasil, né? Antes, a pandemia chegou antes de todo mundo, antes de ninguém ter tomado vacina, nem saber da vacina, então a gente acabou perdendo muita gente, muitas famílias acabou perdendo parentes e tal. Eu também perdi amigos, não cheguei a perder alguém familiar, mas perdi alguns amigos, e isso é muito ruim para a liga também, é muito ruim para quem acompanha, é muito ruim para mim também, para nós jogadores, porque a gente estava numa sequência ali de todo final de semana tendo jogo, já tinha uma sequência de treinos, igual vocês devem me acompanhar, eu sempre faço treinos durante a semana na minha casa de alta performance, tal, prevenção de lesão, esses negócios, então a gente acaba se perdendo um pouco em relação a isso, acaba perdendo aquela batida de jogos, aquele ritmo que você já vinha tendo. A gente já tinha jogado 5 jogos seguidos, e agora vai ser igual no Brasil, né? Porque provavelmente a gente vai jogar domingo e quarta, essas próximas semanas aí, quando voltar a acontecer. Mas o ruim pra gente é que, o bom também pra gente, na verdade, que não foi a gente não adiou o jogo por causa da gente. A gente teve 3 ou 4 casos confirmados e sempre isolado ali. Primeiro, eu acho que teve 2 casos confirmados, e aí a gente foi jogar contra o MacArthur. Quando voltamos contra o MacArthur, todo mundo negativo, e aí no outro jogo, e aí um testou positivo, e aí depois testou outro depois do outro jogo. Então acabou que foi um fato isolado assim da gente. A gente não teve jogadores assim, muitos jogadores para o Newcastle adiar o jogo, não, sempre foram os outros times. Então a gente sempre teve muita sabedoria em relação a isso também. A gente sempre se cuidou para não sair para lugares muito públicos. Se eu não me engano, que são até 5 jogadores, né? Se Exato. até 5 tiver positivo, se tiver né? 6 jogadores, isso. Pode. E aí o Wellington hoje pela manhã eles disseram, acho que foram 7 ou foi 8 jogadores que testaram positivo. Porque o Wellington jogou no meio de semana, né, contra o Melbourne City, né, pela PK. Eles jogaram com, tipo, quase um time reserva, aí parece que teve mais jogadores. Mas a informação que eu vi aqui, tipo, o Newcastle, o Melbourne Victory e o Western United foram os times que menos foram afetados com a questão do Covid. Tiveram, assim, 3 ou 4 jogadores no máximo. Tanto é que, você vê na liga, né, eles têm bastante jogo até, mas infelizmente a Covid. Mas a questão interessante porque a gente aqui, quem acompanha, a gente sabe que a questão do futebol, eles têm um squad um pouco menor, né, pela questão, não tem investimento alto para ter 26 jogadores, assim, então eles são 19, 20 e uma cara da base. Se acontecer de jogar quarto domingo, como é que você vê essa questão? Porque com um elenco pequeno, você tem uma semana de recuperação, você recupera, você treina e você joga. Com a questão de quarto domingo, a chance de machucar maior, mas também não tem muita opção, né? Então, como é que você vê essa questão? Só acrescentando... falar também a questão do treino. Quantos, uma vez por dia, 2 vezes por dia, como é que é a questão do treino também daqui na Austrália? Só acrescentando isso que o Diego falou, o chefão da E-League, né, o Danny Townsend, que era o CEO do Sydney até bem pouco tempo também, hoje está só na E-League, já falou que não vai adiar a E-League. Então é exatamente isso que o Diego falou, e o Daniel também falou, vai ser quarto domingo para acabar o campeonato em maio. Embora eles pudessem adiar, porque o campeonato vai ficar 6 meses sem ter jogo. Eu acho que eles deveriam dar uma estendida. A maioria dos jogadores, o contrato acaba em maio, né? Porque maio acaba com provavelmente é isso. Tá, em junho já começa o contrato na Europa. Exatamente. Tem que acabar em maio. Cara, eu acredito que não vai ter tanta dificuldade. Claro que para mim... Eu achei um pouco estranho aqui, porque aqui eles não sei se, creio que na Austrália inteira, eles não são muito acostumados com a fisioterapia, eles não acreditam muito na fisioterapia, porque eu vi em outros 2 times também, o pessoal daqui do nosso time dizendo, que eles também não têm fisioterapia, eles não têm, tipo, exatamente uma pessoa específica que é fisioterapeuta, que tem os aparelhos, laser... É aquela assim, preventiva, né? Não é a de lesão, é a preventiva. Na recuperação, né? Eles acreditam muito em massagem, recuperação, e realmente é importante isso também.
em crioterapia, que é gelo, que a gente sempre faz gelo e tal, alongamentos, esses negócios são uma coisa, mas acredito que a fisioterapia também é uma coisa que acrescenta muito, que é uma coisa que é muito boa, e eles aqui eu acho que não acreditam muito nisso. Não sei se é todos os times, mas aqui, especificamente, aqui não tem a fisioterapia, que alguém machuca, o cara vai ali, cuida, faz choque, gelo, faz tratamento específico, o cara faz tratamento específico na academia para recuperar força e tal, então não sei te dizer realmente se, poxa, como que todo mundo vai reagir em relação a isso. Para mim, eu já estou acostumado, eu já cheguei a jogar numa temporada no Brasil, claro que na base ainda, mas já cheguei a jogar 70 jogos no ano. E aqui acredito que eu não vou ter tanta diferença, igual antes mesmo no Confiança, a gente já chegou a jogar 5 jogos em 14, 15 dias no Confiança, no Campeonato Brasileiro. A gente jogava sábado, chegava Série no B, domingo, bagulho é louco. O bagulho é doido na Série B. Jogava no sábado, chegava no domingo, na segunda já concentrava para jogar na terça, da terça você já jogava na sexta você já jogava no domingo, na Série B. E era desse jeito, pai. Então, eu acho que para mim eu não vou ter tanto... Para mim, eu acredito que eu não vou sentir tanto. Creio que os jogadores aqui, eles não estão muito acostumados com isso. Eles estão acostumados mais final de semana. Mas eu acredito que eu já estou um pouco acostumado em relação a isso. Acho que eu não vou ter tanta diferença. Mas acredito que possa ocorrer mais lesões, possa ter mais isso. E creio que não. Mas acredito que deve continuar as cinco substituições também em relação a isso, porque estava querendo mudar alguma coisa assim, né? 3 substituições. Isso do treino que o Diego falou, vocês treinam um período só por dia? Sim, a gente treina um período só, a gente fazia 2 períodos mais antes da temporada, antes da A-League começar, né? Mas depois que a A-League começou, a gente sempre faz um período Você só. É geralmente o mesmo horário? Manhã ou tarde? Geralmente o mesmo horário, sempre na parte da manhã que a gente está treinando. Você citou Confiança, a gente já vai chegando na parte final aqui, até para te liberar também, mas eu separei um vídeo aqui que foi o primeiro momento que eu prestei atenção. Acho que o Brasil inteiro deve ter visto muito esse vídeo, foi uma entrevista muito legal que você deu no final do jogo, na sua estreia pelo Confiança, depois que você fez um gol contra o Cruzeiro. Vamos reproduzir ela aqui. Primeiramente, boa noite. Me emociono pra caramba porque saí de casa com 12 anos. Desculpa. Mas é com muita felicidade que eu vivo esse momento. Hoje eu cheguei aqui, essa semana, já cheguei com todos me dando muita confiança. Todos sabem que eu vim do Atlético e o Atlético Mineiro, e querendo ou não, tem uma rivalidade enorme com o Cruzeiro, mas eu respeito bastante o momento que o Cruzeiro está vivendo. Eu precisava muito desse gol e Deus me abençoou. Queria dedicar esse gol primeiramente ao meu irmão, que hoje é aniversário dele. São 10 anos aí que eu não passo nenhuma data comemorativa com meus pais, com meu irmão, mas essa emoção é de felicidade. E agradeço muito minha esposa, as pessoas que colaboraram para mim chegar até aqui. E isso aqui é só o início. A minha carreira tem tudo aí para ser uma boa carreira. Eu vou trabalhar muito para que as coisas boas continuem acontecendo. Eu sou muito grato a Deus por tudo e vou continuar trabalhando aí para que esse ano seja de muita felicidade e de muita vitória pra gente. Obrigado, Daniel. Venta coração. Individualmente isso aí foi o início para que eu pudesse chegar aqui, né? Então, com certeza. Mais uma vez eu fiz questão de separar isso aqui, porque é legal a gente ver que o jogador é um ser humano, cara. Tem emoções, desde os 12 anos fora de casa, 10 anos sem participar do aniversário do irmão, que é parceiro. É difícil, e agora você tá do outro lado do mundo, passou Natal, passou Réveillon mais uma vez. Então é legal, por isso que repercutiu bastante essa entrevista. É legal quando a gente vê um jogador falando, peraí, eu sou de carne e osso, também tô sofrendo aqui, vocês só jogam pedra aqui porque eu dei um passe errado, porque eu perdi um gol, mas calma, também quando as coisas dão certo, é hora de desabafar ali. Foi legal também, exato. Embora não tenha sido um desabafo, foi mais questão da emoção ali, foi muito bacana ver essa entrevista e ouvir essa entrevista lá atrás, e hoje a gente conhecendo você, a gente entende até mais
né? O porquê de tudo que você falou ali. Cara, nesse momento aí, eu tava jogando no Bahia, foi logo depois que eu saí do Bahia que eu fui pro Confiança. E eu queria, sempre na minha carreira, eu sempre quis ser importante. E eu acredito que em todos os times que eu passei, eu fui importante de alguma maneira. E eu sempre quis isso. Só que eu queria algo a mais, cara. Eu queria ser importante fazendo um gol de uma vitória, como foi nesse daí. Nesse jogo, foi minha estreia também pelo Confiança, eu joguei pra caramba também contra o Cruzeiro. E eu queria ser importante, cara. E a questão do agradecimento final ali, a questão do agradecimento à minha esposa e às pessoas que eu falo na entrevista, as pessoas que me ajudaram, que colaboraram para que eu chegasse naquele momento ali, porque no fundo, a gente nunca tá sozinho. Claro que sou eu que vou sempre aparecer, vou sempre estar na televisão ali jogando, dando uma entrevista, fazendo um gol e tal, mas, cara, tem muitas pessoas por trás. Tem principalmente minha psicóloga, meu preparador físico que eu tenho, que para mim agora nesse momento são as pessoas muito importantes para mim. E tem esse lado emocional que é o que a vida do jogador, cara, não vive só do dinheiro, não vive só de coisas boas, de conhecer outros países, de conhecer, de viajar, de ter carro bom, de ter aquilo. A gente passa muito sufoco também, cara. E a gente vê que o dinheiro, claro que o dinheiro colabora, o dinheiro é importante também, mas a gente vê que o dinheiro não é tão importante na nossa vida, mais do que a nossa família, mais do que as pessoas que a gente ama. E desde aí eu nunca tinha passado nada, nem aniversário meu, nem aniversário da minha mãe, meu pai, aniversário de casamento deles, nada, nunca tinha passado com eles. Somente Ano Novo e Natal, que era a única data que a gente sabia que a gente ia estar de férias e a gente ia estar com a nossa família, era a única data. E naquele dia era aniversário do meu irmão e caraca, e um dia antes meu irmão conversou, caraca, mais uma vez, véio, a gente não vai estar junto para comemorar aniversário. Durante o ano a gente nunca comemorou, saí de casa com 12 para 13 anos, nunca comemorei nada com meus pais, nada com eles. E aí foi mais esse lado de emocional do que de querer ser importante e sair um gol no dia do aniversário do meu irmão. E que era uma data que a gente nunca tinha passado junto. Então, junto essa emoção de o quê? De ser muito importante num jogo, que eu fui muito importante nesse jogo, eu dei uma assistência e fiz um gol nesse jogo, de ser importante, que era o que eu queria, e ao mesmo tempo ter essa felicidade de poder ver, de poder sentir que o sacrifício, desde ter saído de 12 para 13 anos de casa, que o sacrifício que a gente fazia, que não só eu, mas minha família, as pessoas por trás faziam, estava sendo recompensado, e recompensado da maneira do jeito, da maneira que Deus queria, da maneira e na hora certa que Ele queria, porque a gente sempre quer no nosso tempo. E eu sempre queria muito antes. Só que Deus estava me moldando para que eu chegasse em certo momento e eu soubesse lidar com essa situação. E logo depois desse gol, e eu sou uma pessoa, cara, que eu sou muito grato pelas mínimas coisas, eu sou muito grato. Sou muito grato, igual no segundo jogo nosso que a gente jogou contra aqui. Quando eu cheguei aqui, que a gente jogou contra o Western, o Andres, em Sydney. Cara, que estádio maluco de top. Que estádio top. Que, cara, coisa de louco. Nunca tinha entrado, claro, tinha entrado no estádio Esfera no Brasil, já joguei no Mineirão, já fui pro Maracanã e tal, mas nunca tinha entrado num estádio de tecnologia assim, sabe? Muito diferente, muito top, muito top. E aí, logo na hora que eu entrei no vestiário, que eu entrei no campo assim, tipo, me veio uma felicidade, uma gratidão, sabe, assim, dentro do meu peito. E aí, geralmente, eu sempre ando assim dentro do campo antes de começar a partida, assim, quando a gente chega. E aí, me veio uma felicidade, um agradecimento. E eu lembro que na hora eu tava escutando um louvor, sempre escuto também, gosto de tudo quanto é tipo de música, mas na hora eu tava escutando um louvor e me veio começou a passar filmes assim de onde que eu joguei. Comecei no terrão, saía do treino no terrão quando eu era moleque, pegava ônibus sujo pra caramba porque não tinha onde tomar banho, e aí as pessoas não queriam encostar em mim porque eu tava sujo. Claro que a pessoa não queria se sujar também, todo suado. E aí começa a passar um filme na cabeça, sabe? Mas sou uma pessoa muito grata, muito grata. E esse momento foi um momento muito importante para mim, porque eu precisava ser grato, eu precisava daquele momento ali de ser importante para alguém, de ser importante para um time, e eu fui na data do meu irmão. Foi uma data muito importante para mim.
Bacana. O olhinho do Vitor, o olhinho do Vitor brilhou agora. Você falou do louvor, o Vitor dá aquela. Bom, rapaziada, considerações finais aí, Diego, Vitor, pro Dani, pra gente liberar também já ele aí. Vocês querem alguma pergunta ou, enfim, deixar alguma mensagem também, ou falar alguma coisa? Manda bala aí, Vitor. Não, eu só quero dizer, o Daniel, conheci ele hoje, não conhece muito bem, mas sou vascaíno, né? Bem sofredor, mas estamos vivendo. Mas quando eu vim aqui para a Austrália, né, a gente vem num plano de intercâmbio, né? De você aprender coisas novas, culturas novas. E minha mensagem para você é que você seja bem-vindo e aproveite esse intercâmbio também, que a Austrália, se não é o primeiro, é o segundo, o terceiro, quarto país, melhor país no mundo que se existe. Então aproveita isso bastante. Aproveita tudo que tiver por aí. Se vê um peixe na água, tira foto do peixe, que só vai ter esse peixe aqui na Austrália, né? Sabe que aqui é diferente. Se for um tubarão, corre. Se for tira foto também, filho. E eu espero que você viva bastante aqui, em Sydney principalmente, e quem sabe, né? Um dia a gente te vê vestindo a camisa azul aí, que aqui na Austrália eu sou Vasco também, mas eu ainda acompanho o Sydney bastante, então... o clubismo tá liberado. O cara já fez lobby para levar o Daniel pro Vasco, que eu percebi. Claro, e pro Sydney. Já que é pra fazer lobby, né? Se tiver vindo pro Melbourne Victor, primeiro que Melbourne é muito melhor que Sydney. Segundo, já que você gosta de um café, Melbourne é o melhor café do mundo em Melbourne. O Era em Sydney é melhor do que Melbourne, mas... Melbourne é bem legal também, mas igual o Vitor falou, assim, quem mora aqui longe da família sabe o quão perrengue é pra gente ficar sem família, passar Natal, novo aniversário, mas bom pra ti que você conseguiu trazer sua esposa com você, então assim, quando tem alguém do nosso lado, acho que ajuda bastante. Eu mesmo estou aqui há 6 anos, mas namoro há 3 anos, então desde que comecei a namorar a minha namorada agora, me deu aquele espaço, né, da família que a gente não tinha com alguém para acompanhar esse momento, e assim, passar Natal, eu passei aqui os 2 primeiros Natais sozinhos, e realmente é de cair o cu da bunda, né, que a gente fala, mas assim, tudo te dá força, né, e motivação, e assim, ao começo, tá jogando muito bem, as pessoas começam a falar bem de você, então que você consiga ficar por aqui, aproveita bastante essa jornada aqui na Austrália. Cara, por favor, quando você vier para Melbourne, estou aqui, vou tomar aquele café, trocar uma ideia aqui em Melbourne. E para encerrar, como o seu contrato é de empréstimo, né, pelo Newcastle, então acredito que deve acabar em maio. Quais são os seus planos para o ano que vem? O que você pode falar para a gente? O que você planeja para o ano que vem? Cara, primeiramente, quero agradecer vocês pelo convite, quero agradecer, muito bom estar aqui, muito bom essa resenha. Conhecer vocês também, já conheci um pouco do Eduardo, mas conhecer vocês também é muito bom. E pode ter certeza que quando eu for para Sydney ou quando eu for para Melbourne, pode ter certeza que eu vou falar com vocês. E em relação a isso, cara, eu ainda tenho pensado mais aqui, tenho pensado primeiro em fazer o meu nome, em mostrar para o mundo quem é o Daniel, porque na verdade no Brasil já me conheciam mais, então aqui é mais essa porta aberta para que eu possa mostrar quem eu sou, para que na próxima temporada, não sei onde Deus está reservando para mim, que lugar Ele está reservando, ou se vai ser para mim permanecer aqui, mas eu estou sempre aberto para coisas grandes. Eu tenho um contrato com o Atlético também até 2023, como você falou, estou de empréstimo aqui, mas estou muito feliz aqui. Se fosse para mim continuar aqui, continuaria sem pensar 2 vezes, mas se fosse para mim pensar coisas grandes também para minha carreira, coisas maiores, eu também, sem dúvida nenhuma, a gente pensaria no que fosse melhor tanto para mim, tanto para minha família, para minha esposa. Então, estou tentando viver esse momento. Quero continuar fazendo um campeonato muito bom da E-League, do Australianão, e marcar mais gols. Estou fazendo boas partidas, fiz um gol e dei 3 assistências, é um score bom, mas creio que quanto mais gols, melhor, e tenho certeza que eu posso continuar e que eu possa fazer mais gols e que eu possa deixar mais o meu nome ainda na história do Newcastle. Até falei pro pessoal aqui, esses dias eles postaram aqui os 10 principais nomes de jogadores estrangeiros que passaram por aqui. Eu falei para ele que na próxima temporada eu tenho certeza que quando eles forem fazer isso novamente, os 10, eu vou estar entre os 10 mais importantes. Essa é a minha meta. Isso é legal, hein?
E deixando aqui, ó, toda vez que eu comento com os caras, troquei ideia com o Pen depois do jogo e tal, o Diego fala, cadê minha camisa? Pede uma camisa lá pra ele, Então, velho, quando você for pra Sydney, quando você vier pra Melbourne, e eu vou estar em Adelaide, então vai me visitar também lá em Adelaide, traz uma camisa pra esses meninos, senão os meninos vão... Mas deixa eu explicar. Eu sou colecionador de camisas de futebol desde que eu tenho 12 anos. Eu tenho 83 blusas, eu coleciono de futebol desde que eu sou pequeno. Eu não conheço nenhum boleiro. Os caras, o Eduardo conhece boleiro pra caramba. O Vitor é um parceiraço do Bobô. Eu conheço jogador de tênis, eu conheço boleiro. Você é o primeiro boleiro que eu converso. Então, já que minha perguntar, você costumava trocar camisa no Brasil e aqui? Não sei se acontece muito isso. No Brasil, sim. Aqui é difícil, cara. Aqui, acredito que deve ser só no Sydney, no Melbourne, que eles devem dar camisa todos os jogos. Aqui no Newcastle, não. Eles não dão camisa. Eles dão camisa, eu acho que só no final da temporada, se eu não me engano. Eles dão algumas camisas. Também acredito que não é tanta camisa. Creio que deve ser umas 5, 6 camisas, pelo que eu conversei com o pessoal. Mas eu queria muito isso. Também gosto... Meu irmão também coleciona, também eu tenho bastante no Brasil, eu dei para ele, sempre trocava bastante, mas aqui ainda não consegui, eu tinha pedido, falei com o Maureste, tinha conseguido, ele falou também que eles não trocavam, que eles não davam camisa também, e aí é um pouco difícil, Mas eu acho que vai ficar difícil, Diego. Não dá. Se o time não usa pro número 10 e craque do time, eu tô fedido, então. Perdi a minha esperança. Acredito que se eu conversar bem conversadinho com eles do jeito brasileiro, acredito que eles devem... Você espera vir aquele jogo, você espera vir aquele jogo do hat-trick, quando você meter aqueles 3. Isso. Aí você já... Mas, tipo, vocês usam, tipo, você volta pro hotel, eles lavam e você usa a mesma camisa, então, no jogo seguinte, é isso? Provavelmente. Cara, eles têm muita troca de roupa. Igual uniforme dourado, provavelmente deve ter. Acredito que todos os uniformes devem ter umas, não sei, 8, 10 trocas. No Brasil, é claro que 8, 10 trocas não dá para 2, 3 jogos, porque todo jogo no Brasil tu ganha 2, 3 camisas. Aqui acredito que ele deve ter umas 8, 10 no máximo de cada uniforme para cada jogador. E por isso que eles não devem dar durante a temporada, deve dar só no final. Mas eles fazem exatamente isso. Depois do jogo, eles devem, não sei. Geralmente, às vezes, as camisas tá com cheirinho de novo, sabe? Às vezes umas tá com etiqueta, ainda tem que tirar, mas eles devem fazer isso. Eles devem lavar e a gente usar de novo. É uma coisa diferente. Aqui Bacana saber também Bacana saber dos bastidores aí, das trocas de camisa, até pra a gente saber também, quando for pedir, saber que o jogador também já pediu pra caramba ali na diretoria. Sim, é o que mais pede, a gente é o que mais pede, mais que vocês ainda. Não tenho dúvida. Perdi a esperança já, velho. Dani, muito obrigado, velho, por sua participação aqui conosco. Você é um cara sensacional, né? 1 hora e pouquinho a gente conversando aqui. Já tinha trocado bastante ideia com você antes. Vi que você é um cara que se expressa muito bem, que observa muito bem o futebol jogado dentro de campo, as situações da vida fora de campo. Então, é um cara muito inteligente e tenho certeza que com essa cabeça vai longe, mantendo o corpo 100%. O futebol você tem para jogar para ir longe mesmo. Falei brincando, quem sabe na Premier League, mas, bola você tem sim, sonho. É só desenvolver. E a gente só vai aqui tá torcendo por você. Se precisar, a gente vai dar uma cornetada também, mas naquela parceria também, porque... Acontece. A gente Meu pai me corneta. Minha mulher é o que mais me corneta. Mas aí pode, né? Mas aí pode. Aí você tem que ouvir. Se ouvir de fora é difícil. Minha mulher no jogo contra o Wellington, ela falou assim, se você termina esse jogo e não faz um gol, eu ia chegar em casa, eu ia pegar o cabo de vassoura e ia dar em você. Porque você tá jogando bem e não faz gol, ela fica com muita raiva de mim, velho. Quando eu tô jogando muito bem no jogo e eu não faço gol, ela fica muito brava, muito brava. Então não leva mal se a gente der uma cornetadazinha, vai ser pro seu bem, vai ser uma crítica construtiva. Se vier. E muito obrigado, cara. E quem sabe lá no final da temporada a gente bate outro papo também, falando sobre o resumo da temporada e todo o sucesso que você alcançou, se Deus quiser aí também. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo todo sucesso também para vocês na página e principalmente individualmente, profissionalmente, para todos vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Abençoe a família de vocês. No que precisar, tamo junto também. Pode ter certeza que se eu precisar também, eu vou dar uma chamada em vocês aí. E a gente falou da página, já deu a deixa. A-League Brasil, segue lá, @A-League Brasil no Instagram e no Twitter.
A gente está crescendo, tá bem bacana. Coloca o nosso Twitter aí depois também, Edu, embaixo. Boa, vou colocar também aqui embaixo de cada um. Diego, Eduardo, Vitor e o do Penha também aqui para vocês seguirem também e acompanhar. Rapaziada, então, Diego, muito obrigado por hoje também. 2022 maravilhoso aí para todos nós. Até a próxima. Amém. Até a Obrigado, próxima. Edu. Obrigado, Vitão. Daniel, prazeraço ter com a gente aqui. Só o pessoal que quiser saber um pouco mais aí do Australia Open, me segue lá no Twitter, Boa. que eu sou o único brasileiro jornalista credenciado no Australia Open, então um negócio de bastante orgulho para mim. Vai se infiltrar no hotel do Djokovic? Inclusive, ontem fiz uma pergunta pro Nadal aqui, que foi rede nacional, tô assim, tô bem orgulhoso, assim, a gente não tem muita oportunidade de vez em quando. Parabéns. Parabéns. Mas enfim, se quiser me seguir no Twitter lá, DieguesD, sobretudo sobre Australia Open Tennis. Galera, obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo Australiano. E ovo café. Ovo café também, Sidney. Com certeza, aparece lá, vai ter coxinha pra todo mundo. E é isso, rapaziada. Penha, parabéns. Boa, aí pela muito sua bom. carreira. E é isso, Obrigado. pessoal. Sigam a página aí. Vamos encerrar hoje com o gol que a gente já mostrou de falta aqui, porque semana passada a gente botou alguns gols da E-League e os caras me tiraram do YouTube, derrubaram o canal no YouTube lá. Depois eu tive que apagar o vídeo, repostar de novo. Então vai esse vídeo da FFA Cup que é permitido e a gente volta num próximo episódio aí falando, se Deus quiser, falando de bola dentro de campo também, que vai ter jogo. Amém. O Covid vai Amém. se afastar e a bola vai rolar. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Valeu. So let's see what he's got in his locker, the Brazilian. Daniel Penha with the strike, and it is an absolute rocket. How about that for an introduction to Australian football? Newcastle fans get excited. I tell you what, Zappers, when you think of Brazilian left foot, you think of Roberto Carlos, Rivaldo. Now, I'm not putting him in the same sentence as them, but wowee.